Na verdade, tudo surgiu com uma ideia, né? Eu tava com aquela situação, com aquela ideia, eu falei, vamos voltar. Vamos escrever algo que mude, que transforme, né? E aí nisso eu falei, poxa vida, o que pode transformar uma saga numa história diferente? Aí eu peguei e falei, gente, eu preciso de algo diferente, algo inovador, preciso mudar um pouco tudo que eu já fiz. Aí eu peguei na internet e lá, cristais podem curar doenças, né? Eu falei, poxa vida, é algo a se pensar, né? Então eu peguei e falei, vamos mudar, vamos embora. A partir daquele argumento de que cristais podem curar doenças, eu falei, vamos lá. Aí eu peguei, um belo dia, falei, por trás disso eu preciso um pouco de... Eu quero um protagonista que lutou, talvez de não uma forma tão certa, mas eu preciso também que ele suba na vida. E aí eu tinha uma história, né, muito contada por aqui, que era de uma mulher que foi enganada, né, por aqui, inclusive de uma família muito famosa brasileira, né, mas é uma coisa assim muito no interior, então não foi muito comentado. E essa história dessa mulher acabou gerando uma morte, que é justamente a dela, por uma doença não definida na época, né? Morreu, acabou. E esse marido, ele pegou o filho, entregou para um tio dela e sumiu pelo mundo. E esse marido seria então o nosso protagonista, Marcelo Brandão. Só que isso ficou por isso mesmo, não mudou em nada. E a gente pegou Armando, transformamos ele em um cara que quer fazer justiça com as próprias mãos e quer uma tal coisa chamada liberdade. Ele acha que ele só vai ser feliz na vida se ele conseguir ser livre e fazer com que as pessoas também sejam livres. E para ele ser livre, ele precisa se libertar de um ódio que ele sente pelo pai, mas para isso ele precisa se vingar do pai e ver o pai lá no chão, para ele poder sair desse ódio que ele sente pelo pai. E aí, a partir disso eu falei, poxa vida, uma coisa que ele pode fazer para desestruturar Marcelo Brandão é justamente mexer com o psicológico dele, né? E utilizar os artifícios dos cristais. Botar um pouco uma dúvida se isso realmente cura, né? E a partir daí a história deslanchou, o Armando foi a todo momento tentando articular planos e mais planos, conseguir aliados, foi uma busca por aliados praticamente. Ele perdia um, conseguia outro e recuperava aquele que ele tinha perdido mais pra frente, né? E isso durou aí entre janeiro e abril ou maio, não lembro. E foi algo que me marcou muito. Chama da Liberdade foi uma novela que mais me marcou, justamente porque era uma história difícil e eu precisava lidar um pouco com as palavras, com o peso que as palavras tinham. E no final, falei, agora tá no final, gente, né? Eu falei, poxa vida, pessoas morreram por causa dessa liberdade, por causa da ambição do Armando. Pessoas se desestabilizaram por causa dessa também ambição. Então eu não poderia deixar Armando impune. Então eu descobri, poxa vida, o errado não era o Marcelo. O errado é o Armando. Por quê? Porque ele foi o cara que largou tudo, que fez várias pessoas tentar mudar a sua mente dessas pessoas para que elas fizessem justamente o mal e fizessem o que ele queria fazer, né? Cara, esse cara destruiu muitas vidas, então eu preciso fazer ele pagar. E ele pagou justamente da mão da amante, a primeira aliada dele, Celinha Brandão, a vilã da novela, né? Que mostrou um pouco de regressão, queria melhorar, mas na verdade uma coisa meio torta, né? Mas eu também não poderia deixar a Yolanda fora dessa, porque a Yolanda fez parte um pouco de tentar transformar essa liberdade dele numa parte maldosa. Então esse peso da morte do Armando e o Marcelo realmente se desapegando daquilo e procurando uma vida um pouco melhor fez com que a Yolanda não aguentasse e ela acabou se matando na última cena da trama, né? Foi incrível, surpreendente, foi maravilhoso, foi bem arquitetado, inclusive a morte da Yolanda, né? Bom, na verdade, Chamas da Liberdade faz um ano, né? Como se fosse ontem. Mas ela sempre vai ser lembrada por mim porque foi algo muito inteligente
eu nunca poderia pensar que eu conseguiria fazer. Foi inteligentíssimo, eu consegui organizar coisas, consegui fazer coisas que eu não poderia imaginar que eu conseguiria. Então, para mim, Chamos da Liberdade, sem sombra de dúvidas, é o progresso. E a partir desse progresso, eu quero sempre poder discutir temas delicados com o público e, acima de tudo, conseguir fisgar as pessoas. Né? Houveram temas extras, né, como a história da Tamara, do Virgílio, da Joyce, né, que foram um triângulo, né? E, na verdade, eu estava com essa história, o Sim a Linda, ele tinha feito Brilhante Aliança. Não, minto. Primeira vez que eu estava trabalhando com o Sim. E aí eu falei, poxa, eu quero dar um personagem pra ela, eu não poderia dar um personagem à toa. Né? E eu ia dar um personagem à toa, eu ia dar uma história de uma família que ia ter briga, que não sei o que, tinha vilãzinha lá. E que tal a filha ser amante do padrasto? E aí, neste contexto, antes de Angel, gente, isso aí eu tô falando antes de Verdades Secretas, isso foi em janeiro, mais ou menos. É incrível como é que pode depois, mais pra frente, ter acontecido isso, da mesma história de Verdades Secretas. E aí, falei, é isso. A filha amante do padrasto. E ela tentando adivinhar quem era a amante. Sabia que havia uma amante, mas tentando adivinhar quem era essa amante, quando na verdade a amante era a própria filha. Ela colocou a filha pra fora de casa, a filha morreu, óbvio, ela sentiu muito isso, mas foi algo que marcou. Ela teve a vida feliz também, o Virgílio também morreu, o marido dela, então ela teve uma vida muito boa, junto com o Marcos, advogado, maravilhoso. Enfim, foi algo único na minha vida, único na minha carreira, o ADN TV me deu uma oportunidade única de escrever minha primeira novela no horário nobre de uma forma como foi escrita, né? Eu tinha feito uma cirurgia, e aí nessa cirurgia eu falei, poxa, eu quero deixar uma frente de capítulos. Eu fiz justamente o contrário, deixei um capítulo antes da cirurgia. Depois da cirurgia, falei, nossa, o que eu vou fazer? Eu tava com medicamento, então eu não tava me sentindo muito bem. Falei, o que eu vou fazer? E aí eu peguei eu ganhei uma mesinha, né, que bota na cama. Falei, passa pra cá o computador. E eu escrevi os melhores capítulos da minha vida. As melhores histórias, os melhores capítulos, os melhores diálogos da minha vida.